Olá, professor Felipe Ferraz Merino, com mais um tema para vocês interessante, que é o trabalho temporário. Agora, no final de ano, nós temos aí muitas contratações temporárias para suprir necessidades, como vendedores em loja, por exemplo, empresas que estão fazendo algum trabalho promocional, enfim. O trabalho temporário, ele serve para suprir necessidades transitórias. Por quê? Porque o certo seria um contrato por tempo indeterminado para aqueles empregados que são contratados na empresa. Mas, nesse caso, é um contrato específico para atender uma necessidade transitória. Quando você tem, por exemplo, alguma empregada que sai de licença gestante, que fica meses fora, também é um motivo para a contratação de empregado temporário. Quando você precisa de um aumento na sua produção de uma indústria, se por acaso você tem uma demanda extra muito grande de produtividade que você tem que fazer. Enfim, o trabalho temporário ele é feito em situações em que a empresa precisa ampliar o seu quadro de pessoal, seja 1, seja 10, seja 100 empregados, por uma necessidade transitória, em que o empregador precisa daqueles empregados, mas ele não vai, em princípio, ficar com todos aqueles empregados contratados, porque essa necessidade é só por um período. É claro que, passando aquele tempo de trabalho temporário, muitas vezes o empregador identifica alguns empregados que se destacam, que são muito bons no que fazem, e acabam depois sendo efetivados pela empresa após o término do contrato temporário. Isso é possível, né? Essa efetivação. Vamos falar primeiro da contratação por trabalho temporário. Essa contratação, ela tem que ser feita com a assinatura da carteira de trabalho, com o registro da carteira de trabalho. O empregador tem o prazo de 48 horas para assinar a carteira. Esse trabalho temporário pode ser contratado por uma empresa terceirizada de trabalho temporário ou pode ser contratado também diretamente pelo empregador. Isso é uma opção do empregador. Mas essa carteira de trabalho tem que estar assinada em 48 horas. Ele começa a trabalhar e tem que anotar que é um trabalho temporário especificamente. Para que esse trabalho seja temporário, tem que ter um contrato de trabalho temporário especificando. Anteriormente à reforma trabalhista, o prazo era de 90 dias, o prazo máximo. E aí, se quisesse ampliar esse prazo, tinha que ter uma autorização do Ministério do Trabalho para ampliar por mais 90 dias, para ficar 180. Agora, com a mudança da lei, não precisa mais essa autorização do Ministério do Trabalho. O que acontece agora? Agora as empresas podem contratar empregados temporários por até 6 meses direto ou podem fazer um contrato de 90 dias e prorrogar por mais 90 dias. Isso é possível. Tá? Vamos entender agora quais são os direitos dos empregados temporários e também quais são os direitos dele na rescisão, o que ele ganha quando ele sai. Bom, nós temos que entender o seguinte, a lei não faz distinção dos direitos legais com relação ao empregado efetivo e ao temporário, ou seja, aqueles direitos garantidos pela lei, ele tem que receber da mesma forma, salário mínimo, piso da categoria, férias proporcionais, 13º proporcional, horas extras se ele fizer, adicional noturno se ele trabalhar entre 10 e 5 da manhã, entre 10 da noite e 5 da manhã do outro dia. Se ele tiver contato com insalubridade e periculosidade, ele tem que receber insalubridade e periculosidade. Ele tem direito ao desconto previdenciário, ou seja, recolhimento de INSS no tempo em que ele fica trabalhando. Ele tem todos os direitos iguais aos empregados daquela empresa. Não pode haver uma distinção, ele é temporário, não vai receber tal direito. Não, ele tem todos os direitos iguais. A única diferença é que ele é temporário. Os outros efetivados têm contrato por tempo determinado. Ele entra já sabendo que ele vai ficar por um prazo determinado, um prazo de 6 meses, um prazo de 3 meses, de 1 mês, enfim. O prazo pode ser até 180 dias, até 6 meses.
O empregador é que vai fazer esse contrato. E neste prazo, ele vai ter todos os direitos. FGTS também, recolhimento de 8% de FGTS, que é uma obrigação do empregador, o FGTS. O empregado não paga FGTS, quem paga é o empregador. Ou seja, o empregado tem o salário dele, aquele valor de FGTS que é 8%, o empregador tem que depositar na conta do empregado. É por conta dele. Né? Bom, trabalhando este período, seja 3 meses, seja 6 meses, quando termina o prazo desse contrato temporário, né, ele vai receber a sua rescisão contratual. E a sua rescisão contratual é diferente do empregado que tem contrato normal por tempo indeterminado, porque o empregado que tem contrato por tempo indeterminado, quando ele sai, ele é demitido. E o empregado por contrato temporário, ele não é demitido. Ele sai porque acabou o prazo certo do contrato dele, ou seja, não é uma demissão, porque ele já entrou sabendo que ia ficar 90 dias, já entrou sabendo que ia ficar 6 meses. Então ele sai por término do contrato. É claro, o empregador pode optar e dizer, olha, eu vou te efetivar. Você vai ser mantido, contratado como empregado da empresa. É possível, e simplesmente não tem rescisão nenhuma, ele é efetivado, continua trabalhando na empresa como empregado efetivado. Ok, mas faz de conta que ele trabalhou 6 meses. Trabalhou 6 meses, quando chegou no último dia ali, o empregador disse, olha, eu não vou ficar mais contigo, porque realmente eu não vou precisar, é apenas uma situação transitória. Vamos ver o que ele vai receber neste término de prazo contratual, que é aí 90 dias, né? 6 meses. Nesse caso que nós estamos fazendo aqui, dando um exemplo, é 180 dias, 6 meses. Bom, quais as diferenças com relação ao outro empregado, o empregado que tem contrato por tempo indeterminado? A diferença é que quem tem contrato temporário vai receber na sua rescisão férias proporcionais, ou seja, ele não completou 1 ano, mas ele recebe férias. Férias proporcionais de que forma? Se ele completasse 1 ano, ele teria direito a 1 mês de férias, com adicional de 30%, 33%, não é? Então é salário mais 33,33%. Ou seja, se ele ganha 1.000, ele vai ter 1.333 com 33 de férias no ano, não é isso? Ok. Se ele terminou o contrato temporário, ele vai receber metade disso, que é proporcional aos 6 meses. Ou seja, metade de 1.333 com 33, se o salário dele for R$1.000. É um exemplo. Isso é o que ele está recebendo no final do contrato, na rescisão dele contratual do contrato temporário de 6 meses. Ok, então ele vai receber 50% do que ele teria que receber de férias de 1 ano. São férias proporcionais a 6 meses. 13º, se ele tem um salário de 1.000, tá? Se ele trabalhasse o ano todo, ele teria o quê? R$1.000, não é isso? De 13º. Mas como ele trabalhou só 6 meses, metade, R$500. Ele vai receber então R$500 proporcional ao 13º de 6 meses e mais 6 meses de férias proporcionais. Esses 2 itens aí ele tem direito, tá? Agora, fundo de garantia. O empregador depositou lá 8% de fundo de garantia todo o mês na conta dele, não é isso? E ele trabalhou 6 meses. Quanto é que é 8% de R$1.000? Se o salário dele for R$1.000? R$80, né? Então foram 6 meses depositados R$80 lá na conta dele, né? E aí, esses R$480 que está na conta, ele vai poder sacar. Porque ao término do prazo do contrato temporário, o empregador tem direito a sacar o que tem de FGTS na conta. Então ele saca. Mas ele não tem multa de 40% de FGTS e ele não tem também a questão do aviso prévio, nem indenizado, nem cumprido. Por quê? Porque não existe necessidade de aviso prévio no contrato temporário, porque ele já sabe quanto tempo que ele vai trabalhar. Então o contrato termina naquele prazo sem aviso. Então vamos resumir. O que ele vai receber quando acaba o contrato? Férias proporcionais, 13º proporcional, saca o FGTS que está na conta e recebe o salário do mês. É isso, tá? Seguro-desemprego é possível? Seguro-desemprego é possível, mas vai depender da situação, porque ele vai ver se ele tem que ver se ele tem os requisitos para o seguro-desemprego. Depende do tempo. O seguro-desemprego
As pessoas podem ganhar com 6 meses, com 9 meses, com 1 ano, depende do tempo de trabalho. Existe uma tabela do seguro-desemprego, ao qual a pessoa precisa ver se ela se enquadra nessa tabela. Então ele vai ter que procurar o Cine e verificar se ele está enquadrado na tabela, porque ele trabalhou o tempo mínimo de 6 meses, né? Para poder receber o seguro-desemprego. Em alguns casos ele vai ter, outros casos não. Gente, se inscrevam no meu canal, cliquem ali no sininho para receber os vídeos. Estamos aqui toda semana com 2 assuntos ou mais interessantes e atuais com relação ao direito do trabalho. Até o final do ano nós vamos chegar aqui, temos uma meta de 50 videoaulas com uma linguagem simples para que os alunos do direito façam uma revisão, para os profissionais também e para aquelas pessoas que também não são da área do direito e querem se informar dos seus direitos. Tá? Então, esse é o valor da rescisão do trabalho temporário. Ele é um contrato por tempo determinado. E aí vem uma questão. Dentro da lei, quando nós temos um prazo determinado, se por acaso o empregado pede para sair ou o empregador demite, aí é diferente. Porque se nós temos um contrato de 6 meses, se nós temos um contrato de 90 dias e ele está rescindindo antes do seu período, aí é diferente. Aí existe uma indenização. Se você tem um contrato de 6 meses, por exemplo, e o empregador pega e demite você no 2º mês, faltam 4 meses para acabar o contrato de 6 meses, não é? O empregador vai ter que te indenizar 2 meses. Por quê? Porque no contrato temporário cabe uma indenização de 50% do valor do restante do contrato em caso de rescisão. E isso vale para empregado e vale para empregador também, para os dois. Se o empregado pede demissão, ele também vai ter que pagar isso e vai ser abatido das verbas rescisórias. Então existe uma multa contratual de rescisão de 50% no caso do término antecipado. Aí é diferente, é quando ele termina antes do período normal. Agora, a lei também possibilita que se coloque uma cláusula contratual, aí tem que ter uma cláusula no contrato, dizendo o quê? Que não vai existir essa indenização de 50% em caso de rescisão antecipada. Então tem alguns contratos que têm essa cláusula e outros que não têm. Então se você quiser saber se você tem que pagar multa ou vai receber multa nesses casos de rescisão antecipada, você vai ter que ler o seu contrato de trabalho, ver o que prescreve o seu contrato de trabalho, que aí vai depender de um caso ou de outro, tá? De como foi feito o contrato com a sua empresa. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês e se tiverem dúvidas, se tiverem questionamentos, podem comentar no vídeo que eu respondo de imediato e se tiverem sugestões para novos assuntos, podem escrever que eu farei um vídeo específico. Um beijo e um grande abraço do professor Merino.